Fala galera, eu sou o Gustavo Esteves e hoje vamos falar sobre o livro Storytelling com Dados. Se você não está inscrito no canal, clica, inscreva-se e ativa o sininho para poder ficar sabendo de todo review novo que a gente lançar. O livro Storytelling com Dados, da Cole Nussbaumer Knafleck. Essa autora aqui, ela é uma das maiores especialistas em contar histórias com dados. Esse livro, possivelmente se você trabalha com dados, métricas, analytics, você com certeza já ouviu falar. Inclusive, é um dos podcasts mais ouvidos da história da Métricas Boss, é justamente o podcast debatendo sobre esse livro. Podcast que a gente chamou exatamente como o nome do livro, Storytelling com Dados. Se você quiser adquirir esse livro, é um livro que sempre está disponível e o linkzinho da nossa parceria com a Amazon está aqui na descrição. Basta que você clique lá e você vai poder saber como tem o preço do livro e se está o livro físico ou digital da sua preferência. Percebe-se que eu prefiro livros físicos, não é mesmo? É o terceiro review que eu tô com o livro na mão. Mas falando um pouquinho sobre Storytelling com Dados, existe uma grande confusão. E se você tá aqui acompanhando o nosso review de livros desde a primeira edição, vai ver que a primeira edição, inclusive, tá aparecendo no cardzinho aqui em cima, a gente falou sobre o livro Data Story, de outra autora, a Nancy Duarte. E no livro Data Story, a gente fala, e eu falo um pouquinho mais lá, especificamente, que é um livro totalmente focado em como contar a história com dados. Qual a diferença desse aqui então, Gustavo? É que esse aqui da Cole é um pouco mais voltado à visualização de dados. É claro que a Cole, ela fala a importância do contexto, ela explica também métodos de como você conta a história com dados e, assim como eu, assim como a Nancy Duarte, assim como a Cole, eu acredito que é uma das principais habilidades que os profissionais de métricas, marketing digital e analytics devem desenvolver, saber serem bons contadores de história. Porém, muita gente pega esse livro aqui achando que vai aprender técnicas de storytelling, vai aprender técnicas de como contar história. E na realidade, esse livro é um livro um pouco mais técnico, voltado para quem já trabalha um pouco mais com analytics. A diferença do livro, por exemplo, que a gente mencionou, que é o Data Story, a Nancy Duarte, ela até se dedica um pouco a falar sobre gráficos, a falar sobre que gráfico usar, cuidado com cores e tudo mais. Esse aqui, ele já explica muito mais a utilização de gráficos, quando não usar um gráfico de setores, que é o gráfico famoso de pizza, o gráfico de linhas, quando você utiliza o contexto e a aplicação do gráfico em si atuando nisso. Se você me perguntar a diferença assim, do que a minha preferência é sobre o Storytelling com Dados e o da Nancy Duarte, o Data Story, eu particularmente prefiro o da Nancy Duarte, o Data Story. Por quê? Porque lá ele explica sem ser tecniquez e muito mais voltado a contar histórias. Esse aqui ele conta histórias também, só que ele traz muitos recursos de gráficos. Importante a gente ressaltar, inclusive o livro diz aqui, ó, Storytelling com Dados, um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Ele vai te ajudar muito. E aí, se você deve estar se perguntando se você deve ler o Storytelling com Dados ou o Data Story, na realidade não é um ou outro, é um e outro. Esse aqui vai te ajudar a entender e focar muito mais em como utilizar gráficos, a importância de contextos e a forma como você deve se pronunciar para os seus espectadores, mas ele vai te ajudar muito em recursos visuais. Já o da Nancy Duarte vai te ajudar muito mais em interpretação, em como explicar, em oratória, em como ser bem interpretado para quem está assistindo a sua apresentação. Então não é um ou outro, é um e outro. Recomendo os dois. Inclusive, eu particularmente li esse aqui, o Storytelling com Dados, muito antes de ler o Data Story. Eu gostei muito desse livro, acredito que é um livro que é útil para qualquer pessoa que vai fazer minimamente um relatório, tá? É importante, se você talvez aí não é especialista em dados, não é especialista em métricas, nem analytics, mas você vai montar um mini dashboard ou você vai criar um gráfico XPTO no Excel para apresentar para alguém, o Storytelling com Dados vai te salvar em correlações, vai te salvar em gráficos a serem utilizados, em cores e muitas outras coisas. E claro, vai te ajudar muito também a entender a importância de contexto, a entender métodos de como você faz o teu espectador entender mais sobre isso. Porém, se você aplicar um pouco do que você viu aqui, principalmente na parte de visualização de dados, e pegar um pouco do que a gente falou no primeiro livro da Nancy Duarte, que é o Data Story, eu tenho certeza que você vai ser um profissional ainda mais fera na hora de explicar dados. Porque da Nancy Duarte, vai falar mais sobre como se portar, como explicar, como utilizar verbo, como usar a oratória. E o da Cole vai falar muito mais sobre a importância de contextos, importância de correlações e como utilizar gráficos que sejam simples de entender para que as pessoas possam realmente compreender a sua história por trás dos dados. Os dois livros são complementares, eu já li os dois e recomendo muito. Se você curtiu
eu tenho certeza que você pode clicar aqui embaixo no linkzinho da descrição da Amazon para você poder encontrar esse livro. E, se você já leu, lança aqui seu comentário. Com certeza, cada pessoa tem uma percepção diferente. Pode ser que você discorde totalmente de mim e o debate é super válido. E se você não leu o livro ainda, quando você começar a ler, traz também pra gente nas nossas redes, aqui no YouTube, a sua opinião e o seu review também do livro. Vai ser bem legal saber o que você achou. Um abraço e até o próximo.